dia, sejam todos bem-vindos a essa nossa catequese familiar. Continuamos ainda falando sobre a Bíblia, né? Hoje é o último domingo desse mês que trata sobre a Bíblia. Não quer dizer que no mês de setembro é o mês da Bíblia, para que só falamos dela nesse período. Não, todos os dias do ano é o dia da Bíblia. Mas nesse mês em especial tratamos a Bíblia porque é o mês que no dia 30, dia de São Jerônimo, quem transcreveu a Bíblia, né, do grego, do hebraico, para o conhecimento nosso. Então, com isso, nós temos esse mês voltado para uma reflexão mais profunda da Bíblia. Okay? Então, estamos aqui na paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Veneza, em Fazenda Rio Grande. Meu nome é Fábio. Vamos pedir para que o Espírito Santo nos guie hoje, né, nessa catequese familiar. Então, vamos convidar a Santíssima Trindade a fazer parte no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Também convido agora, vamos fazer uma oração para que possamos realmente estar preparados para essa catequese. Convidamos o Espírito Santo, ele vai nos conduzir, mas que também o nosso coração seja aberto a essa palavra, que Deus está nos guiando. Deus, nosso Pai, eu te ofereço todo o meu dia. Te ofereço esse dia de hoje, te ofereço as minhas orações, as minhas obras, os meus pensamentos e minhas palavras, minhas alegrias e sofrimentos, em reparação de nossas ofensas, em união com o coração do teu Filho Jesus, que continua a oferecer-se a ti na Eucaristia pela salvação do mundo. Que o Espírito Santo que guiou a Jesus seja o meu guia. Meu amparo neste dia. Para que eu possa ser testemunho do teu amor. Com Maria, Mãe de Jesus e da Igreja, rezo especialmente pelas intenções do Santo Padre para este mês. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Então, como eu fiz a introdução, nós vamos continuar falando sobre a Bíblia, né? Que não fique somente nesse momento, mas que possamos a cada dia. A Bíblia tem que deixar de ser um instrumento que fica na nossa prateleira, na nossa estante. Ela deve ser lida, deve ser contemplada, deve ser vivida. Eu tenho que praticar esse conhecimento. A Bíblia, ela tem que estar conosco dia a dia. Ela é o nosso guia. Né? Ela é a flecha, a seta que nos aponta o caminho a seguir a Deus. Mas a gente precisa conhecer como trabalhar com ela, como lidar com ela, como conhecer. A Bíblia é perfeita, é verdadeira. Tanto é que se você for estudá-la, você vai verificar que ela tem muitos fatos históricos. Se
você for aprofundá-la para o espiritual, você vai ver que ela te traz uma paz interior, ela te traz aquele consolo para aquele momento de aflição, ela vai te trazer uma ajuda espiritual para resolver alguns problemas que você está tendo. Mas a gente precisa entender como fazer isso. Como que eu chego? Então muitas vezes a gente procura, alguém nos indica, né? Mas vai lá, lê tal evangelho, leia tal carta, leia tal livro. Mas como que eu vou fazer para achar isso? Óbvio que com o tempo a gente pega a habilidade e conhece. Vai falar de Mateus, você já sabe, né? É o primeiro evangelho do Novo Testamento. Mas para quem não tem esse conhecimento? Para você, papai, mamãe, que não tenha tanta habilidade com a Bíblia, para você, adolescente ou criança que está querendo aprender como mexer com ela. Aqui bem no início, essa minha aqui é só do Novo Testamento, mas todas elas é a mesma, tanto a que tem o Novo e o Antigo Testamento, quanto a minha que só tem o Novo Testamento, nós temos o sumário. Ali você vai encontrar o nome de todos os livros que contém. Também todas as Bíblias vão trazer a abreviatura de todos. Nós temos aqui a abreviatura, aqui nós temos o índice, o sumário, para nos guiar. Então eu vou falar sobre a carta de Romanos. Eu vou procurar ali, eu já está me dizendo aqui a página 371. Eu vou lá na página 371 e já consigo fazer essa leitura. Aí depois disso nós temos o que? A especificação de um capítulo. Então a primeira coisa que eu trago quando eu quero dizer para alguém, escrever para alguém, eu vou colocar o nome desse livro. Né? Primeira carta de São João, ou Evangelho segundo São Mateus. E aí eu escrevo o quê? Mateus, dou um espaço, coloco um número que se refere ao capítulo. Como que eu acho capítulo na Bíblia? Olha, esse número grande aqui, esse número aqui é o capítulo. Então a partir daqui nós damos início ao capítulo 10. Tá? Como que eu acho então o versículo? O versículo eu vou fazer como? Eu disse ali que vocês vão colocar o nome, seria Mateus. Logo em seguida eu venho, dou um espaço, coloco um número, que nesse caso aqui, esse exemplo foi o 10, mas vou tratar sobre outro assunto, conforme o capítulo mesmo. E aí eu ponho uma vírgula, e aí eu vou começar a falar sobre o versículo. Mas onde eu encontro o versículo na Bíblia? O versículo são os números bem pequenininhos. Aqui, só se aproximar bastante para vocês verem. Mas o versículo é os números pequenos que tem espalhados aqui. Aí esse versículo, então eu faço vírgula e ponho o número do versículo. Se ele tiver continuação, eu vou colocar um hífen, aquele sinal de menos, e coloco a sequência dele. Então eu posso falar do versículo 2 ao 10, então eu vou colocar 2, hífen, sinal de menos, até o 10. Né? Mas eu quero falar sobre outro, porque eu tenho a continuação dentro do mesmo livro. Eu posso fazer capítulo 10, versículo 2, e aí eu posso citar o próximo novamente. Então eu faço como? Eu ponho um ponto e vírgula, 11,3. Tá? A gente vai separando. Também vocês vão encontrar aquele A e B. Isso é quando o versículo às vezes é um pouco grande e ele é dividido dessa forma. Então o A seria o início desse versículo e o B seria o final desse mesmo versículo. Então 4b quer dizer que eu estou tratando do final do versículo. Tá? Isso é muito importante para a gente conhecer como se localizar aqui dentro. Tá? Aí muitas pessoas também têm aquela dúvida, né? Eu já ouvi falar que quem escreveu a Bíblia foi Deus. Mas Deus veio e escreveu a Bíblia assim? Tá, vamos entender. O que quer dizer que Deus escreveu a Bíblia? Quer dizer que ele utilizou de homens e mulheres para escrever essa Bíblia. Tá? Lá no passado, acho que 1400 anos antes de Cristo, outra coisa interessante isso. Vocês já repararam que eu falei aqui sobre o Novo Testamento e o Antigo Testamento? Da mesma forma que os anos foram divididos entre antes de Cristo e depois de Cristo, o famoso AC, antes de Cristo, e DC, depois de Cristo, a Bíblia também foi dividida assim. Nós temos o Novo Testamento, que é
partir de Cristo, e o Antigo Testamento. Testamento significa aliança. Então eu tenho uma antiga aliança que Deus fez com o povo e tem uma nova aliança, que é o Novo Testamento, que é em Cristo Jesus. Tá? Então nós temos essa separação. Então nós temos essa questão assim de falarmos quando, né, Deus escreveu. Deus, então, lá há muito tempo atrás, 1400 anos aproximadamente antes de Cristo, nós temos as primeiras pessoas que começaram a escrever. Elas escreveram a Bíblia. Bíblia, hoje, tá, nós tratamos Bíblia como um coletivo de livros sagrados. Mas a Bíblia, no geral, nós vamos ver aí, tem a Bíblia da Medicina, temos quem é advogado conhece, por exemplo, o Vadimecum. Tem gente que fala que é a Bíblia do advogado. Então, Bíblia é um conjunto de livros. Mas onde veio essa palavra? Bíblia, na verdade, é papiro, livros, tem vários significados. Para nós, o que importa é isso. Bíblia é a Bíblia Sagrada, quer dizer, um conjunto de livros sagrados. Por que sagrados? Como eu estava explicando agora, a relação de Deus com isso. Então, lá no passado, eles começaram a escrever sobre o quê? Sobre essa vivência com Deus. Aí nós temos Salomão. Salomão foi o terceiro rei. O primeiro rei que nós tivemos foi Saul, aí Davi, aí Salomão. O que Salomão decidiu fazer? Reunir esse conteúdo. Então nós tivemos ali os primeiros conjunto de livros sagrados. Okay? Mas já haviam escrituras. E aí alguns vão perguntar para mim, mas são só isso que aconteceram? Vamos lembrar um pouquinho a história de Davi. Davi teve que lutar contra quem? Contra Golias. Mas Golias defendia qual povo? Os filisteus. Aí nós temos a história de José. José foi um filho lá que os irmãos acabou pegando ele por ciúmes, né? Entregou ele para ser escravo, ele foi parar lá no Egito, e lá no Egito nós não acabamos de falar de dois povos diferentes, os filisteus e os egípcios. Nós só vamos ouvir falar deles nesses momentos em que o povo de Deus entra em contato com essas outras civilizações. Mas eles também viviam nessa época. E por que não são tão tratados assim? Porque, como eu disse, a Bíblia foi escrita por Deus nesse sentido. Houve essa inspiração. Era aquele povo que era deixado se guiar por Deus. Era aquele povo que deixava ser, amava a Deus verdadeiramente. E Deus, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, é um Deus de amor. Muitos vão falar que lá no Antigo Testamento Deus era severo, Deus era um Deus... Tá, vamos analisar. Lembra da história de Ló? A mulher de Ló virou sal, né? Foi Deus que castigou ela? Não. Ela que desobedeceu a Deus. Adão e Eva foram expulsos lá do paraíso. Mas porque eles desobedeceram a Deus. Deus avisou, Deus deixou. Ó, se vocês comerem desse fruto, eles foram lá comer. Se você olhar para trás, ela olhou. Né? Ó, gente, tá vindo um dilúvio. Não avisou tanto, porque Deus avisou ele. Quantos acreditaram? E aí? Deus era malvado? Se fosse para ser malvado, ele não teria avisado antes. Então, esse povo foi guiado por Deus. Eles foram inspirados por Deus. Eles se deixaram se levar por esse amor, por esse guia que é Deus. Então, a Bíblia é inspirada por Deus. Os outros povos, eles não acreditavam nesse Deus Javé, Jeová, Yavé, pronúncias diferentes para o mesmo Deus que é Pai e Criador. Ok? Mas esse povo se deixou ser guiado por ele. Então nós temos a aliança antiga feita com o povo, a partir do arco-íris, a partir da aliança com Davi, a partir da aliança feita com os juízes que vieram antes dos reis. Aliança, a antiga aliança. Deus estava presente com esse povo. Os filisteus, eles acreditavam em deuses. E se perdeu no tempo. Porque não existia essa firmeza, um verdadeiro amor com um Deus que retribui esse amor. Ele nos ama
Olha, é um amor incondicional, um amor de misericórdia que a gente nunca vai compreender, a não ser no momento em que estivermos lá no céu contemplando Ele. Até lá a gente não vai conseguir compreender todo esse amor. Porque ele não é um amor que cabe só em mim. Ele é direcionado para todos. Então, a Bíblia, quando a gente fala assim que ela é escrita por Deus, porque os homens e mulheres que escreveram, eles tiveram essa inspiração, eles foram guiados por Deus. Quando Moisés decidiu escrever, ele se refletiu sobre aqueles povo que já vinham dizendo, né, sobre como eu passei, sobre o que aconteceu comigo, mas sendo guiado por Deus. Se a gente vê aqui, ó, eu não estou falando besteira não, tá? A Bíblia está aqui dizendo aqui para nós, aqui, ó, que nem tudo está na Bíblia. A gente é guiado por ele, continua sendo guiado até hoje. Que coisas lindas que o Papa Francisco fala e faz. A gente pode dizer que isso não é ser guiado por Deus? Quantas pessoas se entregam, quantos santos nós temos reconhecidos dentro da igreja. Então a Bíblia ela foi escrita até esse momento para que nós conhecêssemos esse passado, aquele presente daquela época e o nosso futuro que viria depois. Aí nós vamos ler aqui ó, lá em João, vejam como eu falei para vocês. João, nesse caso, é o Evangelho segundo São João. Então, João, vamos lá procurar na Bíblia de vocês, capítulo 16, versículo do 12 até o 13. São só 2 versículos bem fáceis aqui. Tá? Então, vamos lá, 16, 12. O que vai dizer aqui? Tenho ainda muitas coisas para vos dizer, mas não podeis suportá-las agora. Quando vier o Espírito da verdade, este vos conduzirá em toda a verdade, pois não falará por si mesmo, mas falará quanto ouviu e vos anunciará as coisas que estão por vir. Então, o Espírito Santo guiou sempre esse povo, Deus sempre guiou este povo. E aí o que nós transcrevemos na Bíblia é isso, é a minha vivência com Ele. Como eu falei sobre a questão tanto da palavra testamento, Bíblia, Evangelho. Evangelho significa boa nova. Né? Nós temos nossos irmãos protestantes, que muitos chamam eles de evangélicos. Os evangélicos. Gente, primeiramente que evangélico é bem antes, tá, do Novo Testamento. Lá no Antigo Testamento nós já temos sobre o Evangelho. Mas o que significa isso então? Evangelho é aquele que traz a boa nova. Se nós estamos dizendo que eles são evangélicos, quer dizer que só eles são portadores da boa nova. Não. Nós todos somos irmãos em Deus e todos nós, a partir de Cristo, temos essa boa nova para ser transmitida. Né? Eles são crentes. Peraí, eu também creio em Deus, também sou crente. Também sou evangélico, porque eu pronuncio o evangelho, essa boa nova. Tá? E antigamente, no Antigo Testamento, a boa nova, na verdade, era uma recompensa paga. Existiam pessoas que transmitiam essa boa nova. Tanto é que a gente vai encontrar, segundo Reis, quando Saul morre, existia uma pessoa que foi transmitir essa boa nova, ele foi levar esse evangelho. Tá? Então, o evangelho, vamos entender bem, é a boa nova em Jesus Cristo. Okay? Esse é o nosso evangelho. Tá? Nós podemos, então, no caso dos nossos irmãos, são protestantes, por quê? Porque a partir do protestantismo, quer dizer, eles começaram a protestar a nossa crença, a forma com a qual nós cremos em Jesus Cristo, o nosso catolicismo. Não vou dizer nada contra, porque assim, a igreja naquela época tinha uma visão. Hoje tem outra totalmente diferente, graças ao bom Deus, que sempre esteve nos guiando. Sempre teve. Então, temos situações que estão aqui na Bíblia e outras que não estão. Somos guiados e sempre seremos guiados por Deus. Então, sempre vai existir cartas apostólicas vindas do Vaticano, escritas pelo Papa, que também servem como guias. A gente também deve aceitar. Por quê? Porque hoje a dificuldade que nós estamos vivendo, aquela palavra vai me guiar para quê? Para que eu olhe aqui dentro
da Bíblia Sagrada e encontre essas passagens que vão me trazer uma paz interior, que vão me encaminhar para um amor diferente, um amor maior. Então, a Bíblia ela tem essa situação de nos transportar para uma realidade atual. Mas eu estou lendo alguma coisa que foi escrita há quase 2000 anos atrás. Veja bem, por que eu falei quase 2000 anos? Já estamos no ano 2020. Como assim, família? Peraí. O Antigo Testamento foi escrito antes de Cristo. O Novo Testamento nós temos datado a partir do ano 49 para cá, depois de Cristo. Então, o último, Apocalipse, foi escrito no ano 100 depois de Cristo. A gente não chegou em 2100. Então, para essa leitura, ainda não chegou nos 2000 anos. Então, ela tem quase 2000 anos. E a gente consegue ainda encontrar reflexões que me fazem ver o que nós passamos hoje. A dificuldade, por exemplo, que nós temos com a natureza já era tratada pelos povos no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Falta de amor com o próximo, falta de amor com a criação de Deus, que é a natureza. Nós temos lá. Vamos continuar aqui, como eu estou querendo tratar sobre essa situação de que nós temos os paralelos com a Bíblia, quer dizer, a tradição da Igreja Católica e a Bíblia. Nós vamos lá em 2 Tessalonicenses, não, está complicadinho, capítulo 2, versículo 15. Eu já vou ler só aqui. Eu vou guardar até um pouquinho para que vocês possam localizar lá. Então está lá no livro de Tessalonicenses, é o segundo livro dele, tá? No capítulo 2, o versículo é o 15. Vai estar assim, ó. Vou pegar para vocês aqui. A minha Bíblia é escrita pela Paulinas, tá? Então pode ter diferença se é de vocês Ave Maria ou outra livraria, ok? Então vamos lá no 15. Mas o significado é o mesmo. Tá? A leitura, o versículo tem o mesmo conteúdo. São palavras diferentes para dizer a mesma coisa. Portanto, irmãos, permaneceis firmes e observai as tradições nas quais fostes ensinados, seja através da palavra, seja através de cartas nossas. Vejam bem, diz bem declaradamente, seja através de palavras, quer dizer, aquilo que foi transmitido, né, de pessoa para pessoa, ou seja, através de carta nossa. Então, as cartas que Paulo, João ou o que está na Bíblia foram escritas. Então, temos situações que a gente vai deparar e vai ficar com essa dúvida. Mas isso está na Bíblia? Então, a Bíblia é um guia, certo? Mas, assim como Jesus Cristo deixou bem claro que a gente não deve ser apenas lei, mas deve viver no amor, assim é. A Bíblia é o guia. Ela foi, Deus inspirou cada homem, cada mulher que viveu, que está descrito aqui dentro, para que possa ser exemplo para nós a ser seguidos, ou não. Mas ela está aqui com esse propósito de Deus nos mostrar. Mas a gente não deve ser somente Bíblia. Não, não é somente Bíblia. Aqui diz bem declaradamente, através de palavras, seja através de carta nossa. Então existem outras situações. Então quando a gente fala do amor de Maria, outras situações também a gente tem que tomar muito cuidado, sempre pesquisar. Tem dúvidas, Fábio? O que eu devo fazer? Procure o teu catequista, procure o padre. Não deixe essa dúvida te consumir. Pergunte. Preferência. Ah, mas algum dia eu perguntei alguma coisa para alguém, aquela pessoa foi meio rude. Talvez seja porque ela ficou até com vergonha por não saber te responder. Ou porque ela se escandalizou com a tua pergunta.
Mas não se deixe levar por isso. Faça novas perguntas. Vá a um padre. Se aquele padre não conseguiu te satisfazer, pergunte para outro. Eu sei de uma história de uma catequista que ela perguntou, ela sentiu dentro dela uma dúvida, o porquê que na Ave Maria nós falamos assim, Santa Mãe de Deus. Mas como assim Mãe de Deus? Não pode, está errado isso. E ela foi perguntar e as pessoas, em vez de perguntar para ela, acharam um absurdo ela ter essa dúvida. Não já se viu uma catequista duvidar? Mas vocês não entenderam a pergunta dela. Veja bem, Deus, o próprio Cristo nos diz que Ele é a imagem, nós não somos imagem, então Deus, veja bem, nós temos um Deus Pai, nós temos um Deus Filho e nós temos o Deus Espírito Santo. Então quando nós falamos assim que Maria é mãe de Deus, nós estamos se referindo que ela é mãe de Deus Filho. Tanto é que um pouquinho antes, o que nós falamos? Nós não falamos que ela nós falamos assim, né? Nós vamos rezar ali, Ave Maria, cheia de graça, a graça de Deus, né? O Senhor é convosco, quer dizer que Deus está com ela a todo momento. E aí a gente fala assim, bendito é o fruto do vosso ventre. Quem? Jesus. Então quem que é o ventre? Quem está no ventre dela? Jesus. Então ela é mãe de quem? Né? Então quando a gente fala assim, Santa Mãe de Deus, é esse Deus. Eu estou reconhecendo que o próprio Cristo que veio do mundo não é apenas homem, mas ele tem o seu lado divino. Ele é Deus. Mas é como eu falei para você, não fiquem nas dúvidas. Nós temos tanto a Bíblia para nos guiar, como essa transcrição, essa transmissão do que foi feito lá do passado. As aparições de Nossa Senhora de Fátima não tem na Bíblia. Mas a própria Maria vindo aqui conosco. Então, assim, é por isso que eu falo, a gente tem que realmente tirar a nossa Bíblia da estante, que fica lá muitas vezes bonitinha, aberta num salmo lindo, maravilhoso, e que se você pedir para alguém, não sei que salmo que é aquele, eu só acho, é o meio da Bíblia, eu acho, porque fica. Nós temos que deixar isso. A igreja hoje nos convida a realizarmos a leitura orante. O que é leitura orante, Fábio? Leitura orante é quando eu pego ela e realmente eu vou me aprofundar sobre isso. Eu não posso me apegar muitas vezes a só um versículo, eu tenho que ler um capítulo, eu tenho que ler o livro que chamou a atenção. Eu vou meditar sobre ela. Isso é uma leitura orante. Leitura orante é quando eu realmente me deixo ser inspirado pelo Espírito Santo para entender essa leitura. Eu não faço uma leitura simples, comum. Como eu disse, a Bíblia você pode ter ela, você pode fazer a leitura dela como um conteúdo histórico, porque aqui nós vamos ter aqui dizendo que como era chamado Israel anos atrás, aonde ficava o Egito, como eram delimitadas as áreas naquela época, as guerras que tiveram, as diferenças que haviam, quem eram os reis daquela época. Eu posso ler ela histórica, fazer uma leitura dela como um trabalho de história. Mas eu também posso ler ela como apenas um conteúdo de aprendizado, um estudo, mas não histórico. Mas eu digo de aprofundamento, mas agora pelo lado espiritual é diferente. Pelo lado espiritual, primeiramente eu tenho que fazer uma oração. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Quando eu falo isso, enviai o vosso Espírito, estou pedindo, vem Espírito Santo, me guia, me faça um novo ser, para que eu possa aprender. É simples, faça a tua oração. Ah, mas Fábio, eu não sei rezar assim tão difícil, tão... Não precisa. Deus não escuta o que você fala. Quem escuta o que fala são as pessoas, tá? E o inimigo. Deus escuta teu coração. Ele escuta o que você está falando daqui de dentro. Tanto é que não é permitido julgar as pessoas por esse motivo. Porque a gente não conhece o íntimo daquela pessoa. Mas Deus conhece. Ele pode julgar. Então, quando eu faço
Eu posso fazer uma oração simples. Senhor, ó Deus Pai, eu tenho tanto desejo de te conhecer, eu tenho tanto desejo de conhecer a tua palavra, Senhor. Me guie para que nesse momento eu possa ser instruído por ti e realmente, Senhor Deus, eu possa compreender essa palavra. Ou simplesmente eu posso pegar assim, Senhor, hoje eu preciso de uma palavra de conforto, eu abro e faço a leitura. Leitura orante, eu estou orando. Oração, conversa. A oração é conversar com Deus. Leitura orante, leitura de conversa. Leitura de diálogo com Deus. Então, que realmente esse dia, para cada um de nós, possa ser um aprendizado. Que não fiquemos apenas em setembro falando da Bíblia, mas que todos os dias possamos ir lá, pegar ela, abrir e fazer uma leitura. Ok? Então, vamos encerrar por aqui, porque eu gosto de falar, assim, falo bastante, né, pelos cotovelos, e se for para ficar falando, principalmente sobre a Bíblia aqui, vamos ficar bastante tempo, bastante horas. Não fiquem com dúvidas, perguntem, tá? Mandem perguntas pelo Face, mandem perguntas pelo YouTube, vão direto, liguem, tá? 3627-4042. Ah, mas a telefone você não sabe. Vai anotar, vai passar para alguém. Temos o WhatsApp. Não fiquem na dúvida. Procurem se informar. É tão linda, é tão rico o conhecimento que tem aqui. Tá? Então, vamos encerrar. Eu peço para que agora todos, né, peça para que Deus envie o anjo da guarda para cada um de nós, para que realmente a gente possa superar essa fase que estamos passando. Nesse momento ainda estamos no período de pandemia, então que a gente possa ultrapassar essa fase sendo protegido e guiado pelo nosso anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Para as crianças eu vou ensinar uma que a minha mãe me ensinava bastante. E eu consegui ensinar para minhas filhas também. Anjo da guarda, meu bom amiguinho, me leve sempre pelo bom caminho. Estivemos aqui hoje reunidos e sempre estaremos inspirados por um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo.